Olá, está no ar mais um Ação e Cidadania. Com mais de 20 anos de história, a Casa do Zezinho já mudou a vida de cerca de 20 mil crianças da Zona Sul de São Paulo. Para conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho, eu recebo a fundadora Dagmar Riviere, mais conhecida como Tia Dag. Bem-vinda. Obrigada. Também com a gente o educador Wilson Nascimento. Obrigada pela presença, Wilson. Imagina, obrigado. Tia Dag, queria que você começasse contando um pouquinho de onde surgiu a ideia de criar esse projeto, qual é o objetivo dele? Bom, eu sou pedagoga, tá? Formada na USP, anos 70. E como pedagoga eu nunca consegui trabalhar em escola nenhuma. Ficava 3 meses e era mandada embora, por conta das ideias que eu tinha totalmente sobre educação. E aí eu abri na minha casa, uma casa de educação, e a escola mandava para mim as crianças qualquer problema, desvio de comportamento. Depois logo começaram a chegar filhos de exilados políticos. Na época toda a América estava em ditadura. Então chilenos, argentinos, gente do Muro do Berlim, Guerra do Líbano. E eu sempre coloquei a favela junto, tá? E aí fui trabalhando e o que aconteceu é que essa última favela que eu entrei, que é a chamada Favela do Fedô, surgiu o Esquadrão da Morte. Então, eles começaram a matar na favela quem estava roubando uma canetinha de hidrocor ou um iogurte. E essas crianças tinham 12 anos, 13 anos. E eles põem o nome num poste e falavam, ou sai em 7 dias ou morre, ou fica paralítico. E aí comecei a procurar lugar em São Paulo para esconder essas crianças. Ninguém queria, porque tinha medo da ditadura, enfim, tudo que acontecia. Eu levei tudo para minha casa. Entendi. E o nome não é à toa, né? Não. O nome vem da poesia de Carlos Drummond de Andrade e agora José, né? Porque no Brasil é aquela coisa, né? Se você não tá com aquela roupa, com aquele tênis, você é o Zé Mané, Zé Ninguém, Zé Coitado. Então, falei, não, quer saber? Eu vou fazer agora, José. Então, uma exclamação e não uma pergunta, né? E Wilson, como foi que você conheceu a Casa do Zezinho? Eu, na verdade, eu sou morador do bairro, né? E a gente sempre via as cores da Casa do Zezinho, né, de longe, né? E sempre chamava atenção aquelas cores, mas a profundo mesmo não conhecia. Até que uma vez me convidaram para fazer uma entrevista, porque queriam que tivesse aula de filosofia na Casa do Zezinho. Aí eu fui convidado, fiz a entrevista e estou lá há quase 4 anos já. E tem muita coisa além da aula de filosofia lá, né? Tem muita coisa, porque é um projeto que vai de 6 anos a 100 anos, né? Adulto, criança, avós, mães. Então, hoje a Casa Zezinho abrange tudo isso. Então, o foco da Casa Zezinho é a educação, mesmo, para o século XXI, né? E temos oficinas de gastronomia, foto e vídeo, tem orquestra, tem piscina, tem muita coisa. São mais de 47 projetos dentro da Casa do Zezinho. Tem projeto de saúde, línguas, enfim. É uma casa de educação mesmo. E uma coisa que é legal a gente comentar é que há 20 anos a região já era violenta, mas ela continua muito, né? Ainda é violenta, né, a região, né? Mas aonde a Casa do Zezinho se instalou, que fica no alto, lá atrás está a favela do Parque Santo Antônio, Pantanal, enfim, várias, Lídia, Capão. Aonde a Casa do Zezinho está, ela conseguiu abraçar esse pessoal todo e não ficar só na Casa do Zezinho, mas também ir para as favelas, ir abrindo, sabe, os tentáculos da Casa do Zezinho para estar transformando as pessoas, buscando também. Por isso que a gente resolveu até adulto, mãe, todo mundo junto para trabalhar com a educação, senão vira uma ilha. Aí não adianta nada o projeto, né? E quais são os riscos que o pessoal que mora lá corre geralmente? Não, o maior problema lá, como todo lugar, eu não vou dizer que tráfico tem só na favela, porque é mentira. Ladrão não é só na favela, né? É em todo lugar. Então, para mim, o maior risco lá são as situações de moradia, né? Esgoto a céu aberto, moradias insalubres, a questão de saúde, a questão da própria escola, da própria educação, que não fala com a própria comunidade. São vários, esses são os riscos, né? Não é tanto a violência, mas para mim violência maior é essa, de não ter acesso
a bens públicos, né? Essa, para mim, é a maior violência. Por Você isso, acha que o poder público privilegia as áreas centrais e acaba esquecendo muito a periferia? com certeza, com certeza. Então, a periferia, agora que chegou lá, uns 5 anos, o CEL, aí cinema tem 2, lugares para praticar esporte, para lazer, não existe. Então, enquanto as periferias, né, eu digo que os rios de São Paulo viraram verdadeiros muros de Berlim, porque quem mora para lá da ponte é periferia. E ninguém, a sociedade organizada, ninguém quer atravessar, ninguém quer saber. Então, fica aonde não há um poder, certo? Outro poder entra. Isso é muito claro para mim. Não é? E Wilson, antes de começar o programa, você estava contando que antes você dava aula em escolas públicas e trabalhava na casa do Zezinho, e depois decidiu ficar só na casa do Zezinho. Isso. Por que você se apaixonou por esse lugar? Na verdade, a casa do Zezinho, ela é apaixonante mesmo, né? Só dá para explicar quem realmente convive ou quem consegue conhecer a história da casa do Zezinho e visitar realmente aquelas crianças. Na verdade, eu sempre percebi que, assim, filosofia não existia para crianças, né? Assim, por exemplo, escola pública não tem filosofia para criança. E a casa do Zezinho, ela proporciona isso, o direito do saber da criança, né? Dela questionar, dela perguntar, sabe? Dela ir atrás de direitos que ela tem, que ela não conhece. E eu acho que o mais fantástico da casa do Zezinho é proporcionar uma educação de qualidade. Fora que a filosofia ajuda a organizar o pensamento, né? Então, ajuda a organizar como se pensar. E isso vai, né, crescendo e vai caindo para o mundo, né, que eu sempre falo. Vocês percebem muitas diferenças depois que as crianças começam, crianças, adolescentes e, enfim, Muita. Até 100 anos, né, que Muita, vocês atendem? Depois que entram no projeto, depois que essas pessoas começam a participar das atividades? Não é que a pessoa modifica, a pessoa volta a ser pessoa. A pessoa né? evolui, né? Ela vai junto, ela vai nesse turbilhão que é a casa do Zezinho, então todo mundo vai junto. Então eu acho que é um rabo de foguete que sobe, entendeu? E modifica muito, muito, muito. A gente tem muita, vamos dizer, perdas na casa do Zezinho, vai dizer, foi para o tráfico, ou, sei lá, morreu, foi assassinado, são muito poucas, mas é essa a nossa luta, porque desde a família do Zezinho, desde o bairro, desde a escola, a casa do Zezinho está lá dentro, se colocando, mostrando os caminhos. Vocês têm algum contato com a escola, no caso de crianças e adolescentes? Tem que ter, né? Sim. Pode Esse diálogo tem que existir, né? Não dá para a gente criar uma barreira entre escola e a instituição, a ONG Casa do Zezinho, porque a gente trabalha junto. Né? A gente percebe que as crianças, quando eles têm esse contato, né, eles acabam passando, por exemplo, aos professores, aquilo que ele aprende na casa do Zezinho. Isso que é mais legal, porque fala, nossa, você está aprendendo isso na casa do Zezinho, coisa que você vai aprender lá na frente ainda. Falou, sim, na casa do Zezinho nós já temos, sei lá, contato com Platão, criança de 6, 7 anos, já estamos falando de Platão para eles, de Sócrates, né, de assuntos que eles só conhecem por nome próprio, não conhecem a história da filosofia. A gente passa de uma forma lúdica, né, brincando, para que eles possam aprender e passar para frente para os colegas de escola, ou até mesmo para os seus pais, que eles acabam falando com os pais sobre o que eles ouvem na casa do Zezinho. Isso, para mim, é gratificante ao extremo. Né? E tem algum contato com os pais também? Direto com Sempre. vocês, reuniões? Sempre. Tem sempre reuniões, nós temos o Projeto Família, né, que a Viviane, ela que coordena esse projeto, porque se você não tiver a fala com a família e não trouxer a família para a casa do Zezinho, conhecer, então todo mês tem reuniões e ninguém vai falar mal de filho, né, como na escola. Não, seu filho é bagunceiro, seu filho não faz lição, geralmente é assim, não. Na casa do Zezinho, ao contrário, vai demonstrar tudo que tem de bom o filho e se eles têm dificuldade, quais são as dificuldades, que a gente pode intermediar essa relação, entendeu? E muitas crianças também não têm acesso ao básico, né? Alimentação e tudo isso vocês oferecem lá? Sim, sim. Eles têm o café da manhã, almoço e o lanche da tarde, né? Então, a gente também oferece programas de saúde, programas de aulas, assim, super, todo mundo na informática, até os avós, que é muito interessante, a gente coloca os jovens para ensinar a usar a internet, e as avós pegam os jovens para ensinar como é que faz lá um fuxico ou um artesanato. Quer dizer, tem que ter essa relação humana
entre a própria família para que possa se conversar, dialogar. É a maior dificuldade. Você tem uma ideia? Uma criança até 6 anos de idade, se ela tem uma família normal, com estímulos, tudo, ela apreende dentro da cabecinha mais ou menos uns 5.000 vocábulos. Na casa do Zezinho, quando essa criança chega com 6 anos, ela tem apreendido 500 vocábulos. E entre eles porque não sei por que eu deixei você nascer, não sei por que eu devia ter abortado, e outras coisas mais que falam. Coisas né? absurdas, não, né? Totalmente, mas essa mãe não tem culpa também, porque isso vem vindo de um ciclo de miséria no Brasil desde que foi descoberto. Quer dizer, precisa ter uma mudança de olhar e de paradigma para toda essa sociedade brasileira, que está entre as periferias. Enquanto isso não mudar, muita coisa não vai mudar também. Né? Tem que realmente investir em educação, porque eu sempre falo, se vocês acham que a educação é cara, então continuamos experimentando a ignorância, que é isso que a gente vem vendo no Brasil. E como que é a estrutura de vocês atualmente? Não, atualmente, por eu ter, né, que houve um problema sério aí, que eu tive que tirar 600 crianças por falta de parceria, e eu tenho ideia que ainda chego lá, ponho todo mundo de volta, né? Então, você vê, a gente tem piscina, a gente tem esporte, a gente tem lazer, a gente tem arte, filosofia, ciências, todos os tipos de ciência, né? Matemática, né? Não é só química e física que é ciência, né? E a gente trabalha também a espiritualidade, quer dizer, não é religiosidade. Quer dizer, como é que a ética, como é que essa coisa, viver em sociedade, como é que se faz isso? Mas sozinhos, nós, na casa do Zezinho, e mais todo mundo que está dentro disso, tem que ter a sociedade organizada. Porque geralmente falam, o povo brasileiro é super solidário. Eu não acredito nisso. Ele não é solidário. É só pontualmente alguma desgraça, aí corre. Mas não é solidário, porque o olhar para a periferia só tem ladrão, só tem traficante e vagabundo. Então isso tem que mudar no Brasil. Com certeza, mas eu acho que projetos assim colaboram, né, para que, de certa forma, a gente chame a atenção para a periferia, né? Claro, a gente procura chamar bastante atenção para que todo mundo olhe, que não é aquela coisa que todo mundo imagina. Não é o mito que todo mundo imagina, né? Que vai chegar lá na favela e vai receber tiro, não é assim, né? Não é, tá longe de ser. Tá bem longe, né? É verdade. A gente olha a periferia com um olhar muito negativo, né? A gente acaba não vendo as coisas boas que tem, né? Porque não interessa muito mostrar, às vezes, essas coisas boas, é mais fácil mostrar as coisas negativas. E a gente tenta mostrar esse lado positivo, que eles também, essas crianças são o lado positivo da gente, né? E eles, com certeza. A gente ensina, mas a gente aprende muito mais com eles, que é bem legal. Felizmente, nosso tempo acabou. Tudo bem. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E no próximo bloco, vamos receber a Viviane e a Cássia, que trabalham lá na casa do Zezinho. Fique com a gente, o Ação e Cidadania volta já já. De volta com Ação e Cidadania, hoje conhecendo o trabalho da Casa do Zezinho. Neste bloco, recebo a educadora do Projeto Família, Viviane Ribeiro. Bem-vinda. Olá. Também com a gente, a captadora de recursos da casa, Cássia Gabriela. Bem-vinda, Cássia. Obrigada. Meninas, eu sei que vocês têm uma história muito difícil e isso fez vocês chegarem à Casa do Zezinho. Me conta um pouquinho sobre sua história, Viviane. Eu vim para a casa do Zezinho, foi meu irmão que trouxe, foi na época que meu pai foi assassinado. Comecei a vir para ajudar, a tia Dag foi tentando me acalmar, me recebeu muito bem e foi trabalhando isso em mim. Fui ajudando as crianças, comecei a dar aula, né? Eu tenho 16 anos na casa do Zezinho e fui crescendo. Dei aula há 10 anos, passei por todos os espaços de aprendizagem. E virei mediadora pedagógica. Hoje, atualmente, eu trabalho com as famílias, aproximadamente 900 famílias. E eu tenho a possibilidade de conversar, de conhecer, de encaminhar para outros serviços, de informar a família dos seus direitos, né, que muitas vezes são pessoas muito sofridas, que lutam o tempo todo, batalhadoras, né? Então, nós promovemos
encontros com os pais, onde os pais ajudam a gente a pensar em soluções, né, para melhorar a comunidade e para melhorar o dia a dia do seu próprio filho. Os pais são recebidos lá pelos filhos. Então, em nenhum momento ele vai ser recebido para a gente se queixar da criança. Não, é para mostrar o que a criança sabe fazer de melhor. As crianças têm muita dificuldade de contar o que elas passam em casa? Sim. Ou elas abrem o jogo com vocês? Eu acho que todo mundo, né, você precisa conquistar. A criança o tempo todo conquistado. A gente trabalha muito o fortalecimento de vínculo, tanto com a família quanto com a criança. Então, é no dia a dia que a gente vai conquistando devagarzinho, né? Quando você vê, ele falou. Se ele não contar para mim ou para Cássia, ele vai eleger um educador que está preparado para receber essa história para contar. E Cássia, me conta também sua história, como você resolveu enfrentar tudo isso e passar a sua experiência para outras crianças, para outros adolescentes. Bom, eu entrei na casa do Zezinho com 5 anos. Na verdade, eu falo brincando que eu não entrei, eu fui jogada lá. Pelo fato de que em casa eu não tinha o que comer, não tinha o que beber. Meu pai era daqueles machistas que achavam que a mulher não podia trabalhar. E minha mãe ficava dentro de casa e só apanhava dele sempre, porque ele era alcoólatra. E um dia eu passei em frente à casa do Zezinho, eu e meus irmãos, e ela deixou a gente lá. Ela começou a fazer isso todos os dias. Até que um dia a tia Dag viu e falou... eles estudam aqui? A minha mãe falou assim, não. Ela falou assim, então vamos lá, tá com a RG aí? E aí já entrou com a gente, já matriculou. E eu fiquei, e eu digo que a casa do Zezinho, pra mim, era como uma Disney. Eu nunca fui na Disney, mas lá era o lugar onde eu podia ser quem eu queria ser. Eu podia pensar, eu podia sonhar, eu podia falar, esbravejar, porque em casa eu não podia fazer nada. Em casa a gente tinha que entrar quieto e sair calado. Então... Era um momento que você podia ser criança, Ser criança, né? eu podia brincar, eu podia correr, eu podia aprontar, né? Eu tinha o direito de sonhar, que é isso que eles fazem lá, eles te devolvem o direito de sonhar. E com 9 anos, a gente encontrou minha mãe morta dentro de casa, minha mãe também bebia bastante, fumava muito. E em um segundo tinha a casa do Zezinho em peso dentro da minha casa, até hoje eu não sei como isso aconteceu, me dando toda a assistência possível, eu era uma criança, eu tinha 9 anos, então... Eu fiquei perdida, não sabia o que fazer. Nisso meu pai sumiu, ele se entregou mais ainda para bebida e aí começou a usar droga também. E eu lembro que eu não dormia, não tinha vida à noite, era muito perturbado porque eu tinha que ficar procurando ele em todas as biqueiras possíveis. Eu morava em uma das favelas do lado da casa do Zezinho, que era o Campo do Caju. E eu ficava procurando ele em todas as biqueiras possíveis. Aí até que um dia com... uns 12 anos ele foi ameaçado de morte e ele teve que sair de lá às pressas. Ele aparecia em casa todo dia roxo, muito machucado, e a gente perguntava o que estava acontecendo e ele não queria falar. E ele levou a gente embora. E aí foi óbvio que eu fiquei um pouquinho afastada da casa do Zezinho, mas só fisicamente, porque sempre tinha alguém na casa do Zezinho comigo, na minha casa, conversando comigo, em contato. E ele falou, Cássia, eu prefiro que façam comigo do que fazer com vocês. E não deixava eu voltar pra cá, porque ele achava que se eu viesse pra cá eu ia morrer. E com 14 anos ele faleceu, quando eu tinha 14 anos. E foi por causa da bebida também. E aí eu falei, o que eu vou fazer na minha vida? Mesmo com tudo que eu passava, era meu pai, né? Então, eu meio que... A minha irmã foi embora de casa, por brigas com ele, por não aturar mais ele. E eu fiquei sozinha. Bem mais velha que você? A minha irmã. Ela tem 23 hoje, ela é 3 anos mais velha que eu. Por muitas brigas que eles tinham também, porque eu não revidava, eu só apanhava, ela sim. Então, eles brigavam feio. E no caso, ele ficou louco, meu pai. Ele entrou numa que eu não entendo até hoje. E eu entrei em depressão uma época, porque eu falei, perdi meu pai, o que eu vou fazer na minha vida? E eu não tinha mais vontade de fazer nada. E mais uma vez, a tia Dag, a casa do Zezinho, me ajudando, me ensinando que o melhor caminho é pelo bem. E Viviane, você que é educadora lá, tô vendo aí na blusa um arco-íris e a pedagogia que vocês usam lá também. Como que é esse método na prática? Como que ele consegue ajudar essas crianças? Nós temos 7 salas, né, que são divididas pelas cores do arco-íris. A criança entra lá aos 6 anos. O primeiro espaço chama Sala Violetas. É o primeiro espaço, a gente fala que é onde acolhe. A criança tem uma visão
até o primeiro momento, a primeira referência que ele tinha era família, né? Porque quando entra com 6, está entrando para a escola e está vindo para casa do Zezinho. Então é o momento que a gente vai conquistar, vai acolher, vai ouvir, porque ele não tem muita noção do que é essa rotina, né? De sair de casa. O espaço dele é a comunidade e a família. A sala jeans, que é dos 7 aos 8 anos, é a sala mais falante. A gente brinca, fala que eles falam muito, eles gostam de fazer teatro, de contar. E a Casa Zezinho, a gente trabalha com as inteligências das crianças, né? E a gente tem o espaço Mares e Rios, que são as mesmas idades. Por que a Mares e Rios são 2 salas de 9 a 10? Porque com a fila de espera da sala Mares, a Tia Dag criou a Rios, porque era uma fila de espera muito grande. E aí teve que duplicar essa idade. Também é uma sala já que a gente começa a trabalhar, todas as salas a gente trabalha o senso crítico, mas essa sala é uma sala que viu qualquer coisa, que não gostou vai falar, o que gostou vai falar e vai sugerir. A gente trabalha com as comissões, que é a parte do Wilson, e eles começam já a pensar, vamos organizar o pensamento de como que a gente quer fazer as coisas e traz às vezes pronto pra gente, olha, eu quero desse jeito, tia. Aí a gente fala, tá, você quer desse jeito? Como que a gente faz pra chegar nesse jeito? Vamos lá, né? Porque precisa fazer um monte de coisas e eles vão se organizando. A gente tem o Espaço Matas, que é a cor verde, né, do arco-íris, que é dos 11 aos 12. É aquela idade que a gente brinca, que a gente fala que eles não sabem se brinca de boneca ou se beija na boca, que é o pré-adolescente, né? Que eles começam a trazer já uma outra visão de mundo, que é aquela coisa das dúvidas. Começam a surgir as dúvidas, o corpo está começando a mudar, né? A forma que as pessoas tratam, né? A sociedade trata, começa a mudar, porque já vai mudando as transformações no corpo, então já tem que mudar a cabeça. E a gente começa a trabalhar também com eles. Quais essas mudanças, o que você pode fazer, já começa a fazer um plano de vida, né? O que você pensa daqui no futuro, qual o seu sonho? A gente trabalha isso com todas as idades, mas a partir das salamatas a gente já vai instigando um pouquinho mais. Aí vem o Solar. Solar é dos 12 anos aos 13 anos. Já começa um papo mais sério, né? Porque eles já são adolescentes que estão sendo preparados para o século XXI, que é o projeto que vem em seguida. E aí a gente já começa a trabalhar mesmo o que você quer fazer da sua vida. Vamos lá, vamos pensar junto, né? E vamos trazendo possibilidades. Ah, você quer ser um fotógrafo? Então vamos lá, o que você precisa para ser um fotógrafo? Ele falou, pode ser, eu quero ser, que nem a gente já escutou, eu quero ser caminhoneiro. Tá bom, mas você vai ser um ótimo caminhoneiro. Você vai ter uma frota, a gente instiga, né? Porque às vezes é o sonho dele. E o nosso papel é fazer com que, tudo bem, você quer ser um caminhoneiro, mas vamos pensar um pouquinho grande. Você começa como caminhoneiro, mas vamos ter uma frota? Então, como que a gente faz para ir crescendo da onde você quer? E aí a gente já passa para o século XXI, que pega a sala coração, que a gente chama que é coração de estudante, que é a cor vermelha do arco-íris, que já começa vai dos 13 anos aos 18 anos, e a gente começa a trabalhar já para o mercado de trabalho. A gente oferece web design, oferece todas as partes de informática, né? Tem mosaico, tem aplicativos. Diversas oficinas voltadas para a área profissional. E a gente ensina como se portar, como se falar, e aprende muito com eles também, porque o raciocínio deles é super diferente do nosso, por viver do jeito que eles vivem, eles acabam usando a criatividade para transformar o dia a dia deles. Então, às vezes, soluções que a gente fica lá pensando em 5 minutos, eles, sim, tia, pronto, resolveu. É muito rápido. E a gente tem a parte também dos pais, né? Que a gente tem o Maria Zezinho, que trabalha com as jovens senhoras, que elas não gostam que chamam. A gente chama de jovens senhoras. Jovens senhoras até os 100 anos. Por aí. Mas são jovens, viu? Vai falar para elas que não. E elas fazem a parte de artesanato e costura e aprendem, né, com os adolescentes. Então, eles ensinam informática para elas e elas ensinam para eles questão de costura, de fazer um artesanato. Tudo na Casa Zezinho é voltado para a arte. Se você entrar lá, você vai ver muita cor,
tudo que eles fazem, a gente faz questão de... Para tornar o ambiente alegre, né? acolhedor, né? Felizmente, nosso tempo acabou. Que pena. Quem quiser conhecer mais, você pode deixar um site, algum contato para eles? casadozezinho.org.br. Lá tem todas as nossas redes sociais, tem os nossos projetos, tem como doar, né? Tem os telefones. Quem quiser, por favor, a gente precisa sempre de ajuda, né? Ainda mais nesse momento de crise. E vamos lá que a gente quer voltar com as 600 crianças. É a nossa meta agora. E ainda mais, dobrar um pouquinho mais, sempre. Além de recuperar, crescer Dobrar mais, sempre. né? Com certeza. Com certeza. Muito obrigada, Eu agradeço. Viviane. Obrigada, Obrigada a Cássia, pela vocês. participação. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um Ação e Cidadania. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.